Quando eu tinha 15 anos, eu conheci um homem mais velho que eu, 8 anos. Ele foi fazer um serviço no terraço do meu pai, ele é serralheiro. E aí nós começamos a conversar. Ele ficou fazendo esse serviço na casa do meu pai durante um mês. E aí eu sempre levava café para ele e para o tio dele que trabalhava com ele. E aí a gente sempre conversava. E quando acabou o serviço, ele me chamou e perguntou se eu queria namorar com ele. Nós namoramos durante 1 ano e meio, até que ele me chamou e disse que precisava falar comigo, muito sério. E ele falou para mim: olha, eu recebi uma proposta para trabalhar em Angra dos Reis para ganhar R$ 4.000, mas eu só vou se você for comigo. Lá a gente vai ter uma vida muito boa, eu vou ter condições de te dar tudo o que você quiser. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Eu queria ficar noiva, queria casar para poder ir embora com ele. A minha mãe não queria de jeito nenhum. Todo dia eu falava: deixa, mãe, deixa, por favor, eu quero casar, deixa. E ela falava: não, não, não. E eu insistia, eu chorava todos os dias. Eu cheguei a emagrecer de tanto que eu chorava pedindo para minha mãe para eu casar. Até que ela não aguentou mais me ver naquela situação e resolveu assinar para eu casar, porque eu era menor de idade. Então ela teve que assinar. E no dia que ela assinou o meu casamento, ela disse: eu espero nunca me arrepender de estar fazendo isso por você, de estar deixando você se casar contra a minha vontade. E aí tá, a gente se casou, meu pai pagou a festa todinha, as irmãs da igreja ajudaram e foi muito legal aquela noite. Para mim foi muito especial. E aí nós fomos para Angra dos Reis. Mas aquilo que parecia ser um sonho começou a virar um pesadelo na minha vida. Eu fiquei 1 ano em Angra dos Reis e nesse 1 ano quem bancou a gente foi a minha mãe. O salário dele, que seria a princípio R$ 4.000, se reduziu a R$ 700. O salário dele dava para pagar o aluguel, a luz, a água e mais nada. Quando eu via que eu não tinha nada para comer dentro da minha casa, eu ligava para minha mãe: mãe, pode me mandar um dinheiro? E a minha mãe falava: bom, minha filha, eu vou ver o que eu posso fazer. Quando eu ia no banco, a minha mãe tinha depositado o salário dela todinho na minha conta. Foi 1 ano desse jeito, a minha mãe bancando a gente. E aí você deve estar se perguntando por que eu não trabalhava. Eu abandonei os meus estudos. Eu, como era menor de idade, eu não conseguia emprego, ninguém queria me dar emprego. E nesse 1 ano, quando estava fazendo 1 ano que a gente estava lá, os meus pais tiraram férias, pegaram um ônibus e foram para Angra dos Reis para visitar a gente. Chegando lá, o meu pai falou: eu vim te buscar. Eu vim buscar vocês. Não dá para vocês viverem mais aqui. E o meu marido, muito orgulhoso, ele falava: não, eu não vou embora. Eu só vou embora quando eu comprar um terreno, quando eu comprar uma moto. E meu pai falou assim: como que você vai comprar um terreno? Como que você vai comprar uma moto se você não tem dinheiro nem para comprar comida? Como que você vai fazer isso? Eu vim buscar vocês, vamos embora. E ele batia o pé falando que não ia. E o meu pai disse: ela é minha filha antes de ser sua esposa. E eu não vou deixar minha filha nessa situação.
ela vai embora comigo. Se você quiser ficar, você fica. É uma escolha sua. Aí meu pai pegou um dinheiro que estava no bolso dele, me deu, falou: minha filha, arruma as suas coisas, a sua mudança, prepara tudo. Esse dinheiro aqui é para você pagar a sua passagem, para você ir embora depois que tiver tudo arrumado. E semana que vem eu estou mandando um caminhão para buscar as suas coisas. E eu falei: tá bom, pai, pode deixar. Meu pai foi no dono da casa. Nós estávamos devendo 3 meses de aluguel. E meu pai falou com ele que ia pagar tudo, que não era para ele se preocupar. O dono da casa não queria deixar a gente embora. Mas o meu pai, ele passa essa coisa de respeito. E o homem da casa, graças a Deus, confiou no meu pai, deixou que a gente fosse embora. E o meu pai pegou a conta dele e falou: pode ficar descansado que você vai receber os 3 meses de aluguel. E assim foi. Todo mês meu pai depositava 1 mês de aluguel para o dono da casa e quitou a nossa dívida. Uma semana depois disso tudo, eu peguei o ônibus, fui embora para a casa dos meus pais e ele decidiu, enfim, ir embora comigo também. Quando nós chegamos lá, o meu pai, ele tem uma casinha, né, atrás da casa dele. Era simples, ele alugava para ter um dinheirinho extra. E ele falou: minha filha, toma essa casa para você. Essa casa a partir de hoje é sua e vocês vivem a vida de vocês aí. E assim eu fiz. A casa precisava de umas reformas, fazer mais um cômodo, né, um quarto, trocar a telha, e nós fizemos isso tudo e pronto, começamos a viver. Meu pai arrumou um emprego para ele, de carteira assinada, e aí ele cismou que ele tinha que comprar uma moto. Que eu preciso de uma moto, E aí ele comprou a moto no nome da minha mãe. Comprou a moto no nome da minha mãe, pagou umas 3 parcelas e não pagou mais. Eu achava que estava tudo bem, tudo tranquilo, até que um dia a encarregada da firma que ele trabalhava, né, a chefe da equipe dele ali, onde ele trabalhava, bateu no meu portão. Eu abri, eu conhecia ela e ela falou assim: cadê fulano? Aí eu falei assim: fulano saiu para trabalhar. E ela me olhou assim, esquisito, né? Só que como ela me conhecia, ela falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Tem quase 1 mês que fulano não vai trabalhar. E vão dar baixa na carteira dele por justa causa, por abandono de emprego. Eu respirei fundo, esperei ele chegar para conversar com ele. Sabe quando você recebe uma notícia que te deixa em choque? Foi assim que eu fiquei. Porque ele saía todo dia para trabalhar com o uniforme da empresa, com tudo no mesmo horário, e não dava para entender, as histórias não estavam batendo ali, o que eu via com o que eu ouvi. E aí, quando ele chegou em casa, eu imprensei ele. Eu falei assim: onde que você estava? Ele falou assim: eu estava trabalhando. Aí eu fiquei furiosa, né? Eu falei assim: mentira sua, você não estava trabalhando. Porque a encarregada veio aqui em casa. Falou que tem 1 mês que você não vai trabalhar e que vão te dar justa causa. Aí ele falou assim pra mim: é porque eu tô trabalhando de mototáxi. Tô trabalhando de mototáxi porque a empresa paga muito pouco e eu decidi trabalhar de mototáxi porque eu tiro um dinheirinho a mais. Foi um brigueiro esse dia, eu briguei muito com ele, fiquei muito chateada com ele.
Mas, gente, eu era tão inocente, tão boba, tão apaixonada, sabe, que eu engoli essa história. E aí ficou tudo bem. Nós ficamos de bem de novo. Tá bom, tranquilo. Acreditei na história dele. Passados uns dias disso tudo, acho que logo depois, na outra semana, nós fomos chamados para almoçar na casa de um casal amigo nosso. Um almoço de domingo, entre amigos. E aí eu estava lá almoçando e a minha amiga, a dona da casa, levantou da mesa e falou assim: vem cá, que eu quero... Vamos ali no quarto que eu quero te mostrar uma coisa. Eu levantei e fui. Quando eu cheguei no quarto, ela falou assim: fecha a porta. Aí eu fechei. Aí ela falou assim: olha, vou te contar uma coisa, mas você tem que jurar pra mim, você tem que prometer pra mim que você não vai falar nunca que fui eu que te falei. E você não vai poder fazer nenhum barraco aqui, tirar nenhuma satisfação aqui agora. Você tem que ser fria, assim como ele é com você. Quando ela falou isso, eu... O que é, né? Pelo amor de Deus, está até me assustando. Aí ela falou assim pra mim: seu marido tem uma amante. E a amante dele é uma garota de programa. E ela foi me dando os detalhes. Na rua tal, tal lugar, assim, assim. Sabe o que é você em outro planeta? Você não vê, não enxergar direito quem está ali na sua frente? A voz da pessoa parece ser um eco na sua cabeça. Foi assim que eu fiquei. E aí, eu me acalmei, engoli o choro e não falei nada naquele dia. Nós fomos para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, na segunda-feira, ele levantou para trabalhar, foi trabalhar. E aí eu peguei um mototáxi de manhã e ao invés de eu ir trabalhar, eu fui até o prostíbulo, onde a tal prostituta trabalhava. E aí eu cheguei lá e falei assim: oi, você... Eu tinha duas meninas assim na frente, né? Eu falei assim: oi, você conhece a Natasha? Aí elas falaram assim: sim, conhecemos, mas ela tá dormindo agora, porque ela trabalhou a noite toda. Você quer que eu chame? Eu falei: não, precisa não. Aí eu peguei a foto dele, que estava no meu celular, mostrei para elas. Eu falei assim: você conhece esse rapaz? As duas falaram assim: conheço, é o namorado dela. Aconteceu alguma coisa? Você quer dar algum recado para ela? Eu falei: não. Depois eu volto. Ele mandou dar um recado a ela, entregar alguma coisa para ela, mas depois eu volto. Obrigada. E eu saí dali. Vocês imaginam como que eu saí dali, né? Sem chão. E aí, mais uma vez, briguei, esperneei, chorei, xinguei, me descabelei. E ele falou assim: me desculpa, me perdoa. Eu não vou fazer mais isso. Eu sou apaixonada em você. Nunca que eu vou trocar você para ficar com ela. Como que eu era burra. Burra. Eu era inocente, apaixonada, besta, não sei. Eu aceitei as desculpas, perdoei mais uma vez. Mais uma vez ficou tudo bem. Aí até que um dia eu percebi que ele estava sem o celular que eu tinha dado a ele. O celular que era meu. Eu dei a ele porque ele estava sem. E perguntei: cadê o celular que eu te dei? Isso poucos dias depois. Ele falou assim: ai, eu perdi. Eu falei: tá bom.
Logo depois, assim, passado também uns dias, o telefone da minha mãe tocou. Era para ele. Era um rapaz. Ele falou assim com a minha mãe: eu queria falar com fulano, ver se ele pode me levar até a rodoviária. Minha mãe achou aquilo normal, porque era o serviço dele, era o trabalho dele, né? Ele era mototáxi, então não viu nada demais. Aí falou: olha, ligou um rapaz e pediu para você pegar ele em tal lugar e levar até a rodoviária. Ele pegou o capacete, os 2 capacetes e saiu. Nessa época que ele trabalhava como mototáxi, ele saía de casa às 7 horas da manhã, voltava 2, 3 horas da manhã, mas nunca tinha dinheiro. Quem bancava a casa era eu. E aí, passado umas horas que ele tinha saído, acho que nem 1 hora, minha mãe me chamou e falou assim: filha, esse número aqui que me ligou não é o seu antigo número? Aí eu fui conferir na minha agenda que o meu antigo número, estava com o nome dele na agenda do meu telefone. Eu falei: Que aí eu liguei, gente. Quem atende o telefone? Ela. Ele não tinha terminado, ele não tinha dado um basta, nada. E aí eu conversei com o meu pai, com a minha mãe. Eu falei: eu quero me separar. Meus pais são conservadores, evangélicos, são contra divórcio. Mas o meu pai falou assim: minha filha, você tem toda a minha bênção para se separar, porque isso não é casamento. Não é isso que é casamento. O que você está vivendo não é vida. Esse rapaz não te merece. Pode separar. E aí, com muito custo, assim, né, de sentimento mesmo, eu me separei. No começo eu quis dar de forte, continuar minha vida normal, tentar continuar minha vida normal. E aí eu prestei um vestibular para pedagogia, eu passei e comecei a faculdade de pedagogia. As minhas aulas acabavam lá pro lado de 10 horas, e aí toda vez que eu saía da faculdade, eles estavam sentados num banquinho assim que tinha na frente da faculdade, agarrados. Parecia que estavam ali mesmo para me afrontar. E aí todo dia que eu saía da faculdade, eles estavam ali. E aquilo foi me fazendo mal, me incomodando, sem falar que todo mototáxi que eu pegava conhecia essa história. E falava assim para mim: você é a esposa daquele rapaz que te largou para ficar com uma prostituta, né? Aquilo me destruía, sabe? Foi muito triste, porque ele foi meu primeiro namorado. Ele foi o primeiro em tudo. Pode imaginar uma situação dessa? Uma menina nova de 15 anos viver tudo isso? Então eu abandonei a faculdade, eu não consegui terminar nem o primeiro período, porque eu não conseguia mais me ver naquela situação de sair da faculdade e dar de cara com eles. Eu só queria ficar dentro de casa chorando, e as pessoas ainda vinham me contar que ele passava o dia inteiro na frente do local de trabalho dela, do prostíbulo, os 2 sentados em cima da moto que a minha mãe tirou para ele.
e ele não pagou. E quando chegava um cliente dela, ela subia para atender o cliente e ele ficava lá embaixo esperando. Normal assim, como se ela fosse uma vendedora de sapatos e fosse ali mostrar um sapato para um cliente. Esse é o nível de pessoa que eu me envolvi. Passado 2 anos disso tudo que aconteceu, eu ainda desejava a morte dele. Eu tinha tanto ódio dele, tanto ódio, que eu falava com a minha mãe, um dia eu vou receber a notícia de que ele morreu. Juro que eu desejava a morte dele. E aí a minha mãe falava comigo assim, não, minha filha, não deseja mal para as pessoas, não. Ora para Deus tirar isso do seu coração e para Deus abençoar a vida dele, que assim ele vai abençoar a sua vida também. E aí meu coração foi acalmando e até que um dia eu conheci o pai dos meus filhos, tive 2 filhos, voltei a estudar, fiz técnico de enfermagem. Hoje eu trabalho no hospital da cidade, tenho um salário muito bom. Hoje eu posso dizer que eu sou completa em tudo, dentro da medida do possível, né? Eu sou satisfeita com o que eu tenho, eu sou feliz. E há uns 2 meses atrás, eu vi essa pessoa pela primeira vez depois disso tudo. E eu não senti absolutamente nada. Ele foi fazer um trabalho no hospital que eu trabalho, foi colocar um toldo lá e eu não senti nada. Minto, eu senti pena. Eu senti pena porque é uma pessoa que não evoluiu. Não andou para frente, não andou para trás, tá do mesmo jeito. Mas o meu coração está em paz com a minha família, com a família que eu construí, com hoje de verdade, né, um homem, o meu marido e os meus 2 filhos. Para terminar, uma coisa eu preciso dizer, valeu a pena tudo que eu passei, porque se não fosse essa história, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Ai, que história maravilhosa, gente. Amei gravar essa história aí para vocês. Conheço essa pessoa, não imaginava que ela já tivesse passado por isso. Mas hoje ela tá super bem, eu acompanho tudo aí. Ela bota no Instagram dela, ela caminhando, ela indo trabalhar, ela super motivada, super feliz com a vida que ela tem hoje. Os filhos são uma fofucha. A filha dela parece ela mirim, ela pequenininha quando era pequena. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa história, assim como eu gostei, que inspirem vocês a sair de uma situação que vocês não estão mais satisfeitas, assim como ela tomou coragem, né? Apesar de amar demais, ela conseguiu sair da vida aí que ela vivia e que não estava satisfeita e encontrou algo melhor.